Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estou acompanhado por Sayed Emi Maranji, professor da Universidade de Teherã e também ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. É bom vê-lo novamente. Muito obrigado por me convidar, Glenn. É sempre uma honra. Eu queria discutir a Turquia, porque, bem, a Turquia é um ator muito complicado. Sabe, acho que dá para chamar de uma região complicada, e muitas vezes é difícil compreender exatamente o que a Turquia está fazendo. Além disso, ela também compete por muitos interesses-chave de segurança contra diversos atores. Acho que o Erdogan costuma jogar esses jogos excessivamente complexos e não hesita em recorrer à enganação para alcançar seus objetivos. Isso frequentemente resulta em tensões com muitos países, seja Irã, Síria, Iraque, Líbia, Rússia e até mesmo com seus próprios aliados da OTAN. Gostaria de saber se você pode esclarecer um pouco isso. Como você vê os principais objetivos geopolíticos da Turquia no Oriente Médio hoje? E talvez também as principais áreas em que ela entra em conflito com o Irã. Acho importante lembrar, especialmente para o público mais jovem, que na Turquia o movimento islâmico foi liderado pelo Sr. Erbakan, Sr. Necmettin Erbakan, que era uma pessoa muito corajosa e bastante anti-imperialista. Sua orientação era voltada para o sul global. Ele era o tipo de pessoa que movimentos de resistência em toda a região e no mundo adorariam ter ao seu lado. Mas quando ele chegou ao poder como primeiro-ministro no final dos anos 1990, por um ano, o exército o destituiu. E claro, não era política da OTAN ou dos Estados Unidos permitir que uma pessoa assim estivesse no comando. Basicamente, por meio de um processo, diluíram o movimento, até que por fim, Erdogan chegou ao poder. E enquanto muitos achavam que ele seria uma continuação, ou que suas políticas seriam uma continuação das de Mr. Erbakan, isso não aconteceu, e ele seguiu políticas muito diferentes. Sua orientação era mais próxima da OTAN. Seu objetivo era se juntar ao Ocidente, mas de uma forma diferente dos líderes seculares anteriores da Turquia. Então, na minha opinião, o afastamento de Mr. Erbakan foi uma grande perda e também um grande sucesso para os Estados Unidos. O problema de Erdogan, desde o início, era que ele acreditava, e muitos de seus apoiadores acreditavam, que suas políticas enganosas, e o fato de que ele negociaria de forma diferente e buscaria objetivos diferentes ao negociar com pessoas ou países diferentes, muitos achavam que isso era muito inteligente. Mas a realidade é que isso acabou levando, em última instância, a uma desconfiança generalizada em relação ao governo turco. Então, quando líderes regionais se reúnem, quando conversam, quando líderes mundiais conversam entre si, eles obviamente deixam claro em suas discussões que não confiam no presidente da Turquia. Ele é conhecido por ser desonesto e enganador. E acho que isso é um grande problema para a Turquia. Embora ele possa obter muitos ganhos táticos por meio dessas políticas ou desse método de governo, acredito que isso levou a muitos erros estratégicos e prejudicou muito a Turquia. Acho que estamos começando a ver esse problema aumentar com o passar do tempo. No caso da Síria, por exemplo, Erdogan tinha relações extremamente próximas com Assad. Eles e suas esposas iam juntos de férias. Era esse o nível de proximidade. Os dois eram mais próximos um do outro do que provavelmente qualquer outro par de líderes na região, porque não se conhece outros líderes que saiam de férias com suas famílias juntos. Mas depois da chamada Primavera Árabe, ou Despertar, quando o governo da Líbia foi alvo dessas ditaduras ricas em petróleo e gás do Golfo Pérsico, com o apoio do Ocidente, e claro, o Catar teve um papel central, Erdogan também desempenhou um papel fundamental nisso. Erdogan also played a key role in this, and he joined the West in manipulating. E ele se juntou ao Ocidente na manipulação desse despertar,
a Primavera Árabe, que acabou se tornando algo bastante horrível. Então, após a derrubada do governo líbio, e vemos que graças a essa intervenção e graças a esses regimes, os regimes da OTAN, Turquia e Catar, a Líbia hoje é um país destruído e ainda está no meio de uma guerra civil. Eles seguiram para a Síria. E, novamente, no caso da Síria, assim como na Líbia, isso foi uma operação da OTAN. Então, a Operação Timber Sycamore, que, claro, todos sabemos que Obama estava por trás. E o fato de que os Estados Unidos usaram a Al-Qaeda com Erdogan e com o Qatar na Líbia e na Síria. E sabemos do e-mail de Jake Sullivan para Hillary Clinton de 12 de fevereiro. 2012, dizendo que na Síria, a Al-Qaeda está do nosso lado. Mas esse também foi o caso na Líbia. Tivemos Belhadj lá, que foi fundamental, e seu grupo, que foi essencial na derrubada do governo de Gaddafi. Então o papel de Erdogan tem sido dentro do quadro da OTAN. Ele tem dialogado com outros países, mas no final das contas acaba traindo-os, como no caso da Síria. Sua ocupação do norte do Iraque e seus acordos com o governo local em Erbil, o governo curdo, como ferramenta contra o governo central em Bagdá, também são bem conhecidos. Ou, por exemplo, sua relação com Aliyev em Baku, sua aliança, e ambos, é claro, são aliados de Israel, tem sido usada para tentar enfraquecer a Armênia. Claro, a Armênia também não está isenta de falhas. A Armênia ocupou partes da República do Azerbaijão, mas agora é o contrário, e Erdogan e Aliyev estão tentando minar a soberania armênia. Então vemos que seja em relação à Rússia, Armênia, Irã, Iraque ou Síria, nesta parte do mundo, todos esses governos, todas essas pessoas, têm problemas com Erdogan. E eu acho que isso vai voltar para assombrá-lo. No caso da Síria, estamos começando a ver isso se tornar um grande problema, porque ele se alinhou com os Estados Unidos, minou a Síria e seu antigo amigo Assad. E ele ajudou a matar centenas de milhares de pessoas com os cataris e com a OTAN, trazendo dezenas de milhares de combatentes estrangeiros em 2012 e 2013. Um ponto importante, uma observação relevante para os seus espectadores manterem em mente, é que o Irã, a resistência e o Hezbollah só se envolveram na Síria em 2013, em meados de 2013. E isso foi quando dezenas de milhares de combatentes estrangeiros já haviam sido trazidos para o país. Portanto, não eram sírios contra sírios. Foi aí que o Irã e o Hezbollah começaram a se envolver. E então, claro, mais tarde, em 2015, os russos. Então, quando Erdogan, junto com os israelenses, porque os israelenses também estavam ajudando a Al-Qaeda e o ISIS, ao lado das colinas de Golã ocupadas pela Síria, e que está bem documentado. Todos eles estavam trabalhando Claro, o regime israelense e Erdogan têm suas rivalidades, mas ambos queriam suas próprias esferas de influência separadas. Então, por exemplo, na Síria, depois de, no fim das contas, enfraquecerem a Síria, agora vemos tensões crescendo entre Turquia e Israel por esferas de influência. Mas eles estavam trabalhando juntos para derrubar a Síria. Ou, por exemplo, durante a Guerra de 12 Dias, quando o regime israelense atacou o Irã, quando realizaram esse ataque não provocado, a Turquia pressionou o governo armênio a abrir mão de sua soberania no sul, junto à fronteira com o Irã, para que basicamente Turquia e a República do Azerbaijão cortassem o elo do Irã com a Armênia, Geórgia, Mar Negro, Europa Oriental e Rússia. E também para poder estabelecer o que os americanos querem, que é uma rota alternativa para a Ásia Central, ou seja, uma rota VAL, a iniciativa Cinturão e Rota. Portanto, isso não só poderia interromper o corredor norte-sul russo, potencialmente, mas também prejudicaria a iniciativa do Cinturão e Rota e serviria como uma rota alternativa para a OTAN. E sabemos que, claro, Erdogan não está sob sanções. A Turquia não está sob sanções, porque ele está trabalhando em coordenação com os Estados Unidos, alinhado aos interesses israelenses. É verdade que, como eu disse,
há tensões na Síria. Mas em outros lugares, eles têm trabalhado juntos durante todo esse holocausto em Gaza. Vimos que a Turquia e Erdogan e o regime israelense continuam fazendo negócios normalmente. Então, enquanto Erdogan faz discursos inflamados sobre Israel, ele transporta o petróleo de Aliyev, petróleo de Baku, petróleo barato, para Israel. Ele faz negócios, navios vão e vêm. Eles têm relações comerciais, mas também relações políticas. Há uma embaixada lá. E há voos diretos. Quando você vai ao aeroporto de Istambul, vê voos indo para Tel Aviv. Então ele está jogando esse jogo em que verbalmente é pró-Palestina. Ele concede bolsas de estudo para palestinos. É a diplomacia pública dele. Mas quando se trata de lidar com o regime israelense, o relacionamento dele com eles é muito mais profundo. Mas todas essas políticas, você pode ver como isso causa tensão. E as tensões agora com a Rússia estão aumentando. A China não está satisfeita. Ele está usando cidadãos chineses da Ásia Central, russos, paquistaneses, indianos e até mesmo iranianos e iraquianos em suas diferentes forças da Al-Qaeda e do ISIS, seus grupos Takfiri, salafistas e wahhabitas na Síria, que realmente representam uma ameaça para esses países asiáticos. E todos nós sabemos como o ISIS e a Al-Qaeda sempre foram ferramentas usadas pelo Ocidente, criadas pelo Ocidente, para desestabilizar países ou regiões que não estão alinhados com o Ocidente. Então ele está muito alinhado com o campo americano, mas a Turquia é importante. E a Turquia não é o Erdogan. Para o Irã, a Turquia é muito mais do que Erdogan. É um país grande, é um país com uma tradição sufista, que é semelhante à cultura xiita. Portanto, para o Irã, a relação com a Turquia continua sendo importante. Mas ele é muito problemático. Novamente, agora está causando problemas porque na Síria, vemos que ele não pode competir com o regime israelense. Não há dúvida, e isso ficou claro desde o primeiro dia, que quando a situação aperta, Trump ou quem quer que esteja na Casa Branca ficará firmemente ao lado de Netanyahu ou de quem estiver no comando em Tel Aviv. Netanyahu or whoever's in charge in Tel Aviv. So right now, Syria is sort of becoming a black hole. Neste momento, a Síria está meio que se tornando um buraco negro. O seu representante na Síria, Jolani, ou o representante do Ocidente na Síria, Jolani, está enfrentando dificuldades. Tivemos novos confrontos no sul nas últimas 24 horas entre as milícias druzas e as milícias pró-Jolani, ou Hayat Tahrir al-Sham. As coisas não estão boas na Síria. Quando as coisas não vão bem para a Síria, isso também não é bom para os países vizinhos, porque a Síria está se tornando um buraco negro. Como eu provavelmente já disse no seu programa há algum tempo, isso foi uma vitória tática para Erdogan e Biden naquela época, assim como, é claro, para Netanyahu, que se gabou disso. Mas eu acho que é um fracasso estratégico para eles. Acho que toda essa ideia de seguir uma política neo-otomana, de restaurar uma influência mais ampla na região, repetidas vezes, parece entrar em conflito direto com o objetivo de realmente se dar bem com os outros membros. Também percebo que no Ocidente, o que muitas vezes frustra a Turquia é que ela não se alinha automaticamente. E para mim, isso também parece ser uma falha do Ocidente, porque eles não reconhecem que o mundo é multipolar. Eles precisam diversificar, precisam ter muitos parceiros, não podem simplesmente subordinar todo mundo o tempo todo aos Estados Unidos. Mas para os chineses, russos e outros, acho que eles, como você disse, estão ficando cada vez mais frustrados, porque se a Turquia busca seus próprios interesses, bem, isso já era de se esperar. Mas os esforços para harmonizar interesses com outros, para ver onde está o terreno comum e estabelecer um status quo, são muito difíceis, porque toda vez que parece que vão chegar a um acordo, a decepção realmente entra em cena e tudo fica complicado demais. Objetivos demais ao mesmo tempo. Pode ser algo pequeno, como por exemplo, quando os russos entregaram comandantes de Azov sob a condição de que eles não seriam liberados para a Ucrânia até o fim da guerra. Monta, e tu Harry tem mesmo assim.
Esse tipo de situação, em que eles não podem mais ser confiáveis, ou questões maiores como a Síria, onde pensaram, ok, vamos encontrar um acordo em que os interesses de todos os atores e regiões sejam levados em conta. E, ao mesmo tempo, estavam planejando esse ataque jihadista por procuração na Síria e a derrubada de Assad. Então é muito difícil fazer qualquer acordo de longo prazo, mesmo levando em consideração os interesses turcos, quando nunca se sabe o que o Erdogan pode fazer em seguida. Mas é claro, a Turquia também tem um papel fundamental no Iraque, principalmente ligado à questão curda. Mas em quais áreas Irã e Turquia podem cooperar? E onde você vê que eles podem acabar, se não em um confronto, pelo menos em uma disputa? Bem, como cidadão comum, nunca fui nada além de um cidadão comum. Mesmo quando estive com a equipe de negociações nucleares em 2015, e novamente há 3 anos e meio, eu era apenas um assessor de imprensa. Sempre recusei estar no governo. Mas como cidadão comum, o que posso dizer como minha própria opinião é que enquanto o Sr. Erdogan estiver no poder, acho que vai ser muito difícil ter uma relação com a Turquia que seja satisfatória para os iranianos, porque eles nunca poderão confiar nele. Não importa qual seja o acordo em qualquer questão, ele simplesmente não é mais alguém em quem se possa confiar. E isso limita as coisas. E claro, Erdogan tem tentado, seja intencionalmente ou não, usar o salafismo e o wahhabismo. É preciso lembrar que o Catar, que na verdade é um proxy americano, a ideologia oficial no Catar é o wahhabismo. A maior mesquita de Doha, que é enorme e eu já vi, se chama Mesquita Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ele é uma figura-chave em todo o mundo takfiri, junto com Ibn Taymiyyah. Então, o que Catar e Turquia fizeram efetivamente foi afastar partes da sociedade turca do sufismo, em direção a um Islã muito menos tolerante, em direção ao salafismo e ao wahhabismo. Eles têm usado essas correntes como ferramentas, claro, na Síria, no Iraque e em outros lugares, incluindo o Líbano. Algo que eu presenciei. Falei com alguns desses clérigos salafistas e wahhabitas que comandam grandes e caros chamados centros islâmicos financiados com dinheiro do Catar. Acho que é justo dizer que desde que Mohammed bin Salman chegou ao poder, o movimento wahhabita, salafista e takfiri passou a se alinhar mais com Erdogan e o Catar do que com a Arábia Saudita. Mohammed bin Salman, por seus próprios motivos, se distanciou bastante desses grupos. Mas agora eles estão sob o controle desse eixo, sob os generais, dentro dos domínios e da estrutura da OTAN. Assim, a sociedade turca é impactada pelo salafismo, e o salafismo agora está afastando partes da sociedade turca desse Islã tradicional sufista. E isso vai ser um problema, porque, como eu disse antes, culturalmente falando, Irã e Turquia são muito semelhantes. E sempre foram muito semelhantes. Mas é claro, o wahhabismo e os salafistas takfiris consideram, por exemplo, os xiitas como infiéis. Então, se eles tiverem acesso a mim, vão me matar, ou a minha esposa, ou aos meus filhos, ou aos meus vizinhos. E vemos como eles se comportam agora na Síria. Inicialmente, quando cometeram um massacre contra os alauítas, até os europeus os defendiam e tentavam colocar a culpa nesses pobres moradores de vilarejos e cidades, dizendo que eles eram afiliados ao governo Assad, o que não era verdade. Muitos deles eram apenas, eram em sua maioria pessoas comuns, mas depois passaram a atacar cristãos e, mais recentemente, os drusos. E, efetivamente, isso é algo que eu acho que foi intencional desde o início. Não necessariamente por parte do Erdogan, não acho que seja o caso. Não acho que ele tenha pensado tão longe no futuro. Mas acho que desde o começo, os americanos estavam usando Al-Qaeda, porque já os usaram antes no Afeganistão e no Paquistão, como todos sabemos, inicialmente contra a União Soviética, mas também contra o Irã mais tarde. Então eles sabem muito bem como eles funcionam. E você sabe, também temos a experiência do 11 de setembro. Enfim,
Mesmo que aceitemos a narrativa oficial do 11 de setembro, eles conhecem muito bem Al-Qaeda. Narrative of 9/11, they know Al-Qaeda very well. And so, by bringing Al-Qaeda to power, Assim, ao trazer a Al-Qaeda ao poder com sucesso após 13 anos de guerra suja, era natural que a Síria caminhasse por uma explosão, iria implodir. E por quê? Porque a Al-Qaeda é salafista e wahhabita. Claro, o wahhabismo é uma espécie de subgrupo do salafismo. Mas de qualquer forma, vou usar os termos de maneira um pouco imprecisa e intercambiável. Mas eles fazem com que as minorias, que coletivamente representam pelo menos metade do país, se afastem, pois todas são consideradas pessoas cujas vidas podem ser tiradas ou que não têm valor. Assim, os alauítas, os cristãos, os drusos, os curdos, os sufis, os ismaelitas, os laicos, todos eles na Síria agora estão sob cerco. E ao trazer esses grupos ao poder, eles incentivam essas minorias a se inclinarem para potências estrangeiras. E no caso dos drusos, o que fizeram foi empurrar essas pessoas, na maioria das vezes por medo, para o regime israelense. Agora, eu consideraria isso errado, e aqueles que promovem isso como traidores. Mas é possível entender como pessoas comuns, que temem por suas vidas e acham que estão prestes a ser mortas por essas milícias Takfiri, poderiam recorrer ao regime israelense em busca de apoio. Eu não aprovo isso, mas dá para ver por que isso acontece. Pessoas, por desespero, fazem muitas coisas. Se eu tivesse nessa situação, só então poderia julgar. Só então, quando colocado em uma situação tão extrema, poderia entender isso com mais clareza. Então eu acho que desde o início, o objetivo ao usar o ISIS e a Al-Qaeda na Síria era fragmentar a Síria. E isso porque dividir a Síria sempre foi o objetivo do regime israelense. Uma Síria fragmentada, um Líbano fragmentado, uma região fragmentada, para que o regime israelense pudesse dominar. E Erdogan foi peça-chave nesse objetivo israelense, e ele achou que teria sua parte do bolo. E eu não acho que a parte que ele pegou valeu tudo o que ele fez. E nem vale a pena para a Turquia, porque isso, como eu disse, está se tornando um buraco negro. Então, basicamente, na Síria, você tem um país que está se desintegrando, caminhando para fragmentação, para balcanização. E como eu disse, enquanto o Sr. Erdogan for presidente da Turquia, bem, ele também é presidente da Síria, de certa forma. Mas enquanto ele for presidente da Turquia, acho que vai ser muito difícil para diferentes países, incluindo o Irã, realmente avançarem muito. Então, quando se trata de negócios, há cooperação, mas quando se trata de política, é difícil. Você mencionou os soldados do Azov, que ele enviou para a Ucrânia em violação do acordo com os russos. Bem, foi exatamente isso que ele fez na Síria. Depois que seus extremistas estavam perdendo na Síria, e depois que o governo, junto com a Rússia, Irã, Hezbollah e outros, conseguiu retomar partes importantes do norte da Síria, ele fez um acordo. Ele pressionou a Rússia e o Irã para aceitarem que essas forças extremistas permanecessem em partes da Síria. Agora, o Irã estava mais cético, mas os russos concordaram com o acordo. Os iranianos não confiavam nele porque tem uma história mais longa com ele. E no final das contas, os iranianos estavam certos. Erdogan disse, não posso levar essas pessoas para dentro da Turquia. Isso vai ser um grande problema. Então, no final das contas, eles chegaram a um acordo em que permaneceram em Idlib. Mas no fim, o que os iranianos temiam aconteceu, e eles tomaram conta da Síria. Mas agora, embora, como eu disse, isso vá ser um problema. Mas acho que algumas das políticas de Erdogan estão voltando para assombrá-lo, e isso está fazendo com que países como Irã e Rússia sejam mais cautelosos em relação a ele. E acredito que isso vai dificultar ainda mais para a Turquia, sob o comando de Erdogan, alcançar seus objetivos no futuro, especialmente agora por causa de sua rivalidade com o regime israelense na Síria, onde os israelenses, graças ao apoio ocidental, têm a vantagem. Acho que tudo isso vai se tornar problemas para o governo turco no futuro, problemas cada vez mais difíceis.
Acho que parte da mudança de regime nunca foi devidamente planejada. O que acontece depois que Assad sai e os interesses comuns de removê-lo desaparecem é que todos os novos interesses concorrentes da Síria pós-Assad vêm à tona. Minha última pergunta, porém, é sobre como você vê o papel da China e da Rússia na região, porque minha principal impressão é que eles gostariam de evitar sistemas de alianças simplesmente porque, ao escolher um lado, você se afasta do outro. Então, por exemplo, no caso dos chineses, ele realmente priorizar, obviamente, a necessidade de se dar bem com o Irã. Eles veem o Irã como um parceiro-chave, mas também gostariam de se dar bem com países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Portanto, eles têm esse incentivo de tentar, não apenas por interesses econômicos, como a nova Rota da Seda, mas também para buscar essa ponte diplomática entre os estados do Golfo e o Irã. E os russos, na minha opinião, enxergam da mesma forma. Eles gostariam de estar o mais próximos possível do Irã, especialmente agora que estão buscando esse futuro eurasiático, no qual o Irã, de repente, é elevado a um de seus principais parceiros estratégicos. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem alienar outros grandes estados. Então, novamente, eles preferem evitar sistemas de alianças em que você afasta o lado oposto. Dito isso, a política da região realmente impacta essa questão. Por exemplo, com a Rússia e Israel, eles sempre quiseram equilibrar esse relacionamento. Mas agora, com Israel tendo apoiado a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e com o Irã se tornando mais importante, vemos as prioridades mudando rapidamente em direção ao Irã, e cada vez menos empatia em relação à posição israelense. Acho que, para os chineses, presumo que eles vejam de forma semelhante em relação ao Azerbaijão. Ou seja, se a Turquia está aumentando sua influência sobre o Azerbaijão e desestabilizando o Irã e a Armênia, isso também é algo que causa um problema para os chineses. E, novamente, Rússia e China também precisam lidar com a posição dos Estados Unidos na região, que está muito focada no sistema de alianças. Ou seja, se você consegue manter o Irã como inimigo, ou manter relações ruins entre os estados do Golfo e o Irã, então você pode enfraquecer o Irã. E também terá a obediência dos estados do Golfo se eles perceberem uma ameaça iraniana em sua fronteira. Então há muitos jogos sendo jogados ao mesmo tempo, eu acho. Eu só queria saber como você vê isso. Você acha que chineses e russos estão mudando sua posição na região de alguma forma? Ou como eles se encaixam nessas tensões ou conflitos mais amplos nos quais o Irã também está sendo envolvido? Acho que o modelo que o Irã segue é muito diferente do modelo americano ou do modelo seguido pelo Ocidente. O Ocidente tem representantes na região, aliados na região, o principal aliado, é claro, sendo o regime israelense. O Irã não quer uma aliança militar, nem com a China, nem com a Rússia, nem com ninguém. Ele quer relações muito próximas. E acho que o mesmo é verdade em Moscou e Pequim. Os relacionamentos estão ficando mais próximos. O Irã coopera com os russos. Eles ajudaram os russos durante a guerra, especialmente no período em que as coisas estavam difíceis para os russos. Foram os drones iranianos que foram muito importantes para evitar que as coisas piorassem na Ucrânia. E os russos então também vendem produtos para o Irã. Houve uma discussão um tempo atrás de que os russos queriam vender certos sistemas de defesa aérea para o Irã, mas os iranianos recusaram. Isso não é verdade. Os iranianos e os russos têm cooperado. Os russos têm suas próprias limitações. Parte disso é por causa dos 2 milhões de russos que estão em Israel. E a segunda razão é, claro, que os russos estão muito focados na própria guerra deles. É uma guerra muito intensa. Sempre foi muito intensa. Quando eu comparo, por exemplo, quando Saddam Hussein, apoiado pelo Ocidente, invadiu o Irã, foi uma guerra que durou quase 8 anos.
As baixas na guerra na Ucrânia hoje são muito maiores do que as baixas na guerra entre Saddam Hussein e o Irã por causa da intensidade. Então a Rússia está bastante ocupada. Esse é outro ponto. Mas a relação entre Irã e Rússia evoluiu. Os russos sabem muito bem que qualquer sucesso dos americanos na região do Golfo Pérsico ou na Ásia Ocidental é uma péssima notícia para a Rússia. E o mesmo vale para a China. A China também está preocupada com isso. Então, acredito que os acontecimentos em nossa região estão aproximando Rússia, Irã e China. Dá para perceber isso nas últimas semanas, digamos assim. Mas o Irã não quer que chineses e russos se afastem dos países da região do Golfo Pérsico. É exatamente o contrário. Embora o Irã esteja enfrentando grandes problemas neste momento, assim como Erdogan conspirou com Netanyahu e Biden, e claro, antes de Biden, Trump e Obama, para minar a Síria, agora a Arábia Saudita está trabalhando com os Estados Unidos e Israel para minar o Líbano. Temos grandes tensões neste momento no Líbano por causa dos Estados Wacing e das armas da resistência do Hezbollah. Os próximos dias serão muito sensíveis em Beirute, pois isso será discutido no gabinete e uma decisão será tomada. Portanto, os sauditas estão trabalhando contra a resistência, assim como Erdogan trabalhou contra a resistência, e ambos estão a favor dos americanos e israelenses. No entanto, o que o Irã deseja na região do Golfo Pérsico é que chineses e russos tenham uma presença mais forte. Uma presença política e econômica mais robusta ajuda a afastar esses países da dependência total dos Estados Unidos e cria mais espaço para manobra. O Irã não precisava incluir a China para a reaproximação com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita queria a reaproximação, e houve avanços em Bagdá e em Omã, em Mascate, quando os dois lados estavam negociando. Mas quando os sauditas apresentaram isso aos chineses, e os chineses apresentaram aos iranianos, os iranianos concordaram. Por quê? Porque uma presença chinesa mais forte enfraquece a presença americana. Uma influência russa mais forte enfraquece a influência da OTAN. Portanto, para o Irã não quer que a China tenha que escolher entre o lado oeste ou leste do Golfo Pérsico, ou entre o lado norte ou sul do Golfo Pérsico. O Irã quer. E se os Estados Unidos fossem espertos, teriam feito o mesmo. Mas os Estados Unidos estão cada vez mais marginalizando todos ao redor do mundo. No entanto, nas últimas décadas, sua política era muito diferente na região do Golfo Pérsico. Então acredito que o Irã busca são laços mais fortes com a Rússia, com a China, com a Índia. O Irã sabe que a Índia tem relações fortes com os Estados Unidos e, infelizmente, com o regime israelense. Mas o Irã está tentando afastar ainda mais a Índia dos Estados Unidos. A Índia tem laços muito bons com os Estados Unidos e o Irã não tem grandes expectativas. Mas a questão é que mesmo um pequeno grau de mudança tem um impacto enorme. Assim, ao tentar fazer parte desse grupo maior de países que se inclinam um pouco mais para longe do Ocidente, alguns mais, outros menos. A Rússia mais, a China mais, a Índia muito menos, o Brasil provavelmente um pouco mais que a Índia. Ao tentar empurrar esses países, na medida do possível, para longe do Ocidente, o Irã sente que isso é bom para a região e para os países da região. Portanto, o que o Irã gostaria de ver é uma influência asiática mais forte na Ásia Ocidental e uma influência norte-americana mais fraca. E o motivo pelo qual menciono a influência norte-americana é que, minha opinião, na última década, a Europa basicamente se desqualificou de ter qualquer papel porque minou sua influência na Rússia. Eles minaram. Quero dizer, quando tivemos as negociações nucleares há 3 anos e meio, e eu estava em Viena, a guerra na Ucrânia aconteceu enquanto as negociações estavam ocorrendo. E eu dizia para as elites e jornalistas europeus que vinham conversar comigo que
Vocês estão caminhando para um inverno rigoroso, com combustível caro. E vimos como isso influenciou negativamente as economias europeias. E isso continua até hoje, porque era óbvio que essa guerra não terminaria da noite para o dia. Portanto, era do interesse dos europeus fazer um acordo com os iranianos para que pudessem ter acesso ao gás iraniano, investir no gás e no petróleo do Irã e diminuir sua dependência de outras fontes. Mas eles não fizeram isso. Assim, perderam a Rússia, perderam o Irã e agora totalmente dependentes dos Estados Unidos. Então, basicamente, é uma influência norte-americana. E o que os iranianos buscam é diminuir essa influência na Ásia Ocidental. Eu sinto que esses jogos complicados estão sendo jogados o tempo todo. É o mesmo que está acontecendo agora na Síria. A ideia é que sim, no Ocidente, a visão é que o papel da Turquia agora é um pouco problemático. Por um lado, claro, apoiando os jihadistas, com quem estamos fazendo as pazes, mas ainda assim. Mas também pelas tensões que tem com Israel. Mas a lógica que se segue, então, é bem, se a Turquia não tiver essa influência lá, então o Irã pode ter. Então a OTAN acaba apoiando atores e políticas que sabem serem prejudiciais aos seus interesses de longo prazo. Acho que a maioria das pessoas entende isso. Jelani e a crescente influência da Turquia lá não vai ser útil. Mas mesmo para objetivos como apoiar Israel, o que você sabe deveria ser questionado, se isso deveria ou não ser um objetivo também, a gente acaba preso nesses jogos estranhos. Eu realmente esqueci de perguntar sobre a questão curda, porque como o PKK está agora enfraquecendo, se não se desintegrando, o que isso vai significar para o Erdogan? Porque isso tem sido bom para ele se manter no poder. E vimos nos últimos dias uma repressão também contra manifestantes da oposição. Então, como você vê o papel do Erdogan? Quão sólido é o terreno em que ele está? Esse é sempre um problema quando você derrota seu oponente. De repente, parte da legitimidade ou do propósito de ter o poder para começo de conversa pode começar a desaparecer. Bem, eu acho que, quando você olha para o quadro mais amplo, ele na verdade fez mais para prejudicar a Turquia em relação a essas questões com o que fez na Síria do que qualquer sucesso que tenha tido. Porque agora, grande parte da Síria, especialmente o nordeste e o leste do país, está controlada por proxies curdos do Ocidente. E isso é muito mais problemático do que alguma declaração oficial de um líder do PKK preso. Então, acredito que os problemas que ele causou para a Turquia, ao enfraquecer a Síria, só aumentaram. E devo acrescentar e lembrar aos seus telespectadores que, na verdade, como você disse, você está absolutamente correto. Os interesses do Ocidente não estão em fragmentar e balcanizar essa região. E já vimos isso quando um grande número de sírios foi para a Europa, com Erdogan. Erdogan estava incentivando isso. Ele conduziu essa guerra suja com o apoio do Ocidente, das ditaduras regionais e do regime israelense. Todos esses refugiados foram para a Turquia. Depois ele abriu as portas e deixou que fossem para a Europa. E isso mudou a política europeia. Lembre-se do Brexit. Aconteceu com uma maioria muito pequena mesmo. E naquela época, eles faziam campanha como Farage e outros, com aqueles cartazes mostrando sírios chegando, sabe, aquelas multidões de sírios indo em direção à Europa. Então ele mudou, sabe? Isso mudou o equilíbrio de poder. E a política europeia também foi alterada como resultado do que aconteceu na Síria. Portanto, essas políticas servem aos interesses do regime israelense, mas não aos europeus, não ao Ocidente e nem à Turquia. Quando falam sobre a influência iraniana na Síria, a influência turca na Síria foi muito maior do que a influência iraniana. O Irã tinha boas relações com a Síria, mas não tínhamos grandes relações comerciais. Não tínhamos presença militar. A Síria facilitava o apoio do Irã à resistência.
Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah e assim por diante, e aos grupos palestinos seculares e outros grupos. Mas o relacionamento da Síria com o Irã não era tão próximo. Syria's relationship with Iran wasn't that close. As I said, Erdogan and his wife would go on weekend vacation. Como eu disse, Erdogan e sua esposa costumavam passar fins de semana de férias com o ex-presidente Assad e sua esposa. Eles empurraram a Síria em direção ao Irã. E como eu disse, o Irã nem sequer se envolveu até que a CIA, a inteligência turca e as agências de inteligência ocidentais facilitaram a entrada de dezenas de milhares de combatentes na Síria. Muitos deles foram recrutados da Europa, de bem, não quero criar problemas, mas digamos que foi através de centros culturais, influenciados pelo wahhabismo e salafismo, com pleno conhecimento das agências de inteligência ocidentais em toda a Europa, norte da África e outros lugares. Só então o Irã se envolveu. So, it was only then that Iran got involved. So Iran didn't have a strong presence in Syria. Então, o Irã não tinha uma presença forte na Síria antes disso, antes de 2013. Mas, de qualquer forma, sim, eu diria que o que aconteceu no Líbano, o que aconteceu na Síria, o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Líbia, tudo isso foi do interesse do regime israelense. E nenhum deles foi do interesse dos europeus em particular. Veja o aumento da migração da África através da Líbia, o aumento, como eu disse, da Ásia Ocidental para a Turquia e as mudanças que ocorreram na política europeia como resultado, e o crescimento do sentimento anti-imigração e muitas vezes do racismo, e a mudança no equilíbrio político de poder na Europa como consequência. Mas é claro, quando se trata de interesses diferentes, Israel vem em primeiro lugar. The different interests, it's Israel first. Bem, acho que como uma observação adicional, gostei do que você disse ao apontar que isso não é necessariamente, ou de forma alguma, do interesse do Ocidente também. E acho que esse é o principal problema que estamos enfrentando, especialmente aqui na Europa. Esses debates simplesmente não acontecem. Não começamos pelo ponto de partida. O que está em nosso interesse? E para alcançar esse objetivo, que política deveríamos adotar? Em vez disso, tudo se transforma em uma mentalidade tribal, onde ou você escolhe o nosso lado, que é o conjunto de políticas que temos agora, nas quais acho que nos enredamos e que já não fazem mais sentido, ou se você critica, está essencialmente apoiando o que Rússia, China, Irã ou outros estão fazendo. Ou seja, a dissidência se torna uma forma de traição, mas ninguém realmente discute até que ponto a competição por segurança com russos, chineses e mistérios poderia me ser questado. Porque se fosse possível, não há razão inerente para precisarmos desses conflitos em primeiro lugar. Quero dizer, se voltarmos e olharmos para as políticas que seguimos, a destruição do Iraque, a destruição da Líbia, a destruição da Síria, o ataque às instalações nucleares do Irã, o apoio a um genocídio em Gaza. Depois disso, vieram a migração em massa e a instabilidade política. A UE passou de um projeto econômico para um projeto geopolítico, o que foi simplesmente um desastre. Mesmo com os russos, se pudéssemos voltar e não derrubar o governo na Ucrânia em 2014, a Crimeia ainda seria ucraniana. Eles estariam em uma zona neutra de amortecimento. Nós teríamos relações funcionais com a Rússia, teríamos energia, não teríamos a desindustrialização. Mas não podemos discutir isso. Questionar o que fizemos é visto como um ataque, como escolher o lado oposto. Mas ninguém consegue realmente me explicar por que alguma dessas coisas foi boa para nós. É tudo baseado nessa suposição. Se é ruim para o adversário, e ninguém questiona por que eles precisam ser adversários, se é ruim para eles, é bom para nós. Sempre prevalece essa mentalidade de soma zero. Novamente, como realista político, tendo a ver o mundo muito em termos de soma zero, mas existem oportunidades para mitigar isso. Acho que a ironia é que sempre olhamos para o mundo através da lente dos valores, o que está se tornando um pouco irônico. Sempre vemos como sendo o bem contra o mal, nós contra eles.
Tudo é sempre um jogo de soma zero, então é muito frustrante assistir a essas políticas. O mesmo vale para o ataque ao Irã. Um certo entusiasmo na mídia, mas por quê? O que se espera alcançar? E claro, agora que a poeira baixou, isso deve ter sido a pior, mais estúpida coisa que poderíamos ter feito no Oriente Médio, o Ocidente político. A imprevisibilidade agora, quero dizer, isso é simplesmente, está além da compreensão. E ainda assim, a única coisa que o establishment político e midiático parece ouvir é: você está do nosso lado ou do lado deles? E é isso. Isso funciona como um teste de lealdade. Não importa o quão estúpidas sejam as políticas e o quão autodestrutivas sejam. Não há mais discussões sobre se nossos interesses de segurança podem ser harmonizados com o Irã. O que eles querem? Até que ponto podemos chegar a um compromisso? Até Henry Kissinger, esse sempre foi o principal argumento dele. Sabe, se você reconhece o lado oposto como uma grande potência, ou como uma potência importante, a primeira coisa que deve fazer é descobrir onde os interesses podem ser harmonizados, onde pode haver compromisso, e se não puder, aí sim você pode partir para o confronto. Mas nunca damos o primeiro passo. Sempre vamos direto para o confronto. É extremamente frustrante. Mas veja, é onde estamos. Bem, você sabe melhor do que eu que, embora sempre tenhamos sido críticos em relação ao Ocidente, os líderes da época da Guerra Fria, quando pessoas como Kissinger comandavam a política externa dos Estados Unidos, apesar das críticas, eram muito mais sofisticados e muito mais fundamentados em suas decisões políticas. Hoje em dia, os líderes e as elites ocidentais são superficiais e, quando falam, simplesmente não dá para levá-los a sério. É interessante como eles estão destruindo a própria credibilidade no mundo todo. Porque, como você estava dizendo, um dos pontos-chave que eles repetem para si mesmos, para seu próprio povo e para o resto do mundo, é que eles têm valores. Mas o que está acontecendo em Gaza está fazendo com que eles pareçam os nazistas do nosso tempo. E a insistência deles em continuar apoiando o regime israelense e a recusa em punir o regime está sendo vista em todo o mundo como hipócrita e tão sinistra quanto possível. Isso está destruindo a reputação do Ocidente. Não é só Israel. Israel é desprezado em todos os lugares. Vimos a manifestação de ontem na Austrália. Enormes multidões debaixo de chuva. O mundo também mudando no Ocidente. Mas em todo o mundo, o Ocidente, que sempre tentou se apresentar como superior, está sendo visto como uma força sinistra. Os estados, o regime, os estados profundos e assim por diante. Então eles estão se prejudicando, não apenas economicamente, politicamente e militarmente em seus confrontos com a Rússia, nossa região e a China, mas também estão mostrando ser moralmente inferiores. E eu acho que durante o momento unipolar, quando eles tinham uma espécie de monopólio sobre a mídia e a propaganda, isso meio que reverteu todo o trabalho duro deles. E é muito interessante, Glenn, que eles conseguiram demonizar o Irã. Isso é apenas um exemplo. Eles conseguiram demonizar o Irã por décadas, através de sua mídia, da diplomacia e também da mídia regional. Catar, Arábia Saudita, Emirados, eles sempre agiram contra o Irã. O Catar tem muitos veículos de mídia. Os sauditas também, assim como os emiradenses, através do sectarismo, do racismo. E assim, essa coalizão do Ocidente e seus aliados regionais conseguiu antagonizar o Irã aos olhos de pessoas em muitas partes do mundo. Mas desde que o genocídio em Gaza começou, vemos que os Ansarullah no Iêmen, ou Houthis, como o Ocidente os chama, que eram antagonizados na região e em todo o mundo, tornaram-se heróis. O eixo da resistência tornou-se heróico. E o Irã hoje, que sempre foi atacado tanto pelo sectarismo quanto pelo racismo na região, e no Ocidente por meio de várias narrativas diferentes que operam dentro do mesmo quadro. Tudo isso se fragmentou. Tudo caiu.
All of that has fallen. Iran has now become popular across the region and beyond. O Irã agora se tornou popular em toda a região, e além, porque se mantém firme contra o regime israelense. É o único país, ao lado do Iêmen, que se opõe ao genocídio e que está pagando um preço por se opor a esse holocausto, como vemos. Assim, o Ocidente se autodestruiu no decorrer de algumas décadas, com suas guerras intermináveis, o avanço da OTAN para o leste, sua hostilidade em relação à China e fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, neste momento, enquanto cometem esse genocídio em Gaza e apoiam os israelenses, também antagonizam a China simultaneamente. Também estão em guerra com os russos. Também estão em guerra com o Irã. Eles também estão em guerra contra os chamados BRICS, seja lá o que isso signifique, porque BRICS não é a OTAN, nem nada parecido. Eles estão até antagonizando a Índia de certa forma, embora eu ache que no final das contas vão chegar a algum tipo de acordo com a Índia. Mas ainda assim, o comportamento deles, o comportamento dos Estados Unidos em relação à Índia, vai ter um impacto. O modo como Trump de repente se volta contra os indianos e os insulta. E claro, tem o caso Epstein, toda essa questão do Epstein, que não vai desaparecer. Então eles se voltaram. É como se fosse um daqueles jogos de futebol. Eu não assisto muito esportes, mas um daqueles jogos em que um time está ganhando de 3-0 e de repente perde a partida. O Ocidente tinha tudo nos anos 1990. Eles estavam no topo do mundo. Haviam derrotado Saddam Hussein no Kuwait. Lidar com os fantasmas do Vietnã, com razão ou não. Derrotaram a União Soviética. Se realmente a derrotaram, ou se ela colapsou sozinha, isso provavelmente é uma questão mais complicada do que parece. Mas, em vez de adotar políticas para manter sua própria hegemonia, eles foram longe demais e se voltaram contra todos. E isso vai ser, na história da humanidade, o império que colapsou no menor tempo possível. Bem, este é um problema de hegemonia global. Você tem que ir atrás de todos ao mesmo tempo. Não há prioridade. Isso remonta àquela coisa muito previsível que os críticos disseram nos anos 90. Vai haver uma sobreextensão, vai gastar todos os recursos, isso vai se manifestar como instabilidade socioeconômica e política. Enquanto isso, as grandes potências do mundo vão começar a se unir para um equilíbrio coletivo contra o Ocidente. E, novamente, isso está acontecendo. Mas não há correção de curso. E isso é extremamente frustrante, porque eu acho que a ideologia travou essas políticas e não há nenhuma aceitação para o dissenso. Então mas é isso. De qualquer forma, professor Marandi, sempre é ótimo conversar com você. Então, obrigado novamente pelo seu tempo. É sempre um prazer, Glenn. Muito obrigado por me convidar. It's always a pleasure, Glenn. Thank you very much for inviting me.